Se você vai fazer o exame de admissão para o ensino médio, então fique neste vídeo. E hoje eu vou resolver em detalhes alguns exercícios de matemática que vão te ajudar a se preparar para a sua prova. Vale mencionar que esses exercícios eu tirei do guia 2025 da Equens, ou seja, para ingresso na LUMNAM e no Instituto Politécnico Nacional. Mas se você vai fazer prova de ingresso para qualquer outra instituição que também seja de nível médio, ou seja, outro colégio ou outro ensino médio, de qualquer forma vai te ajudar a se preparar com este vídeo. E o importante aqui é que você possa ir vendo como são os exercícios e também quais são os temas que podem cair na sua próxima prova. Então vamos lá, vamos começar. A dinâmica que eu gostaria que você seguisse é a seguinte. Gostaria que toda vez que você visse um exercício, pausasse o vídeo e tentasse resolvê-lo primeiro. Quando tiver a resposta, continue comigo e veremos se chegamos ao mesmo resultado. Beleza? Isso é importante porque muitas vezes vocês, como alunos, acham que resolveram o exercício corretamente, mas acabam caindo em algumas armadilhas. E também acontece muitas vezes que, sim, de fato, vocês resolvem bem o exercício, mas o caminho que estão seguindo não é exatamente o mais ideal. Ou seja, muitas vezes vocês demoram demais para resolver um exercício específico. Por isso é importante que você não fique apenas nos exercícios que considera difíceis, mas também olhe para aqueles que são fáceis para você. Para que talvez você possa aprender outras técnicas e assim conseguir resolvê-lo. Coloque de forma específica e também coloque, que você coloque exercício em, coloque exercício específico, coloque de forma específica, o específico diz. Resolva a seguinte operação, nos dão aqui a operação e além disso 4 possíveis opções de resposta. Então vejam, vocês vão concordar comigo que na hierarquia das operações, ela estabelece que quando temos multiplicações, sinais de agrupamento, subtração e divisão, primeiro temos que começar pelos sinais de agrupamento. Neste caso, temos colchetes, que são sinais de agrupamento. E também aqui temos um parêntese. Então vamos começar resolvendo primeiro o que está dentro dos colchetes. Ok? Que são os sinais de agrupamento. Então vamos lá, vamos começar com isso. Vamos ver, dentro desse sinal de agrupamento, ou seja, dentro do colchete, como podemos perceber, temos uma subtração, ou seja, temos 1850 menos 1250. Mas já sabemos que menos com menos vira mais, ou seja, que na verdade dentro do colchete temos 1850 mais 1250, certo? Então vou começar com isso. Vamos começar, então, fazendo essa soma. Permita-me colocar aqui 1850 menos com menos mais o quê? 1250. Essa operação, na verdade, pode até ser feita de cabeça, né? Não é tão complicada, mas de qualquer forma, vou fazer aqui à mão, ok? 0. Mais 0 é 0. 5 mais 5 é 10. Então coloco 0 e vai 1 aqui, fica 9, 10, 11. Vai 1 e aqui fica 3. Pronto? Já temos que o resultado dessa operação, ou seja, do que está dentro dos colchetes, é 3.100, certo? Então, a operação neste momento se reduz ao seguinte. Vamos colocar 2 vezes o que está dentro dos colchetes, que combinamos que era 3.100 e depois fechamos o colchete. Isso está dividido por 5 pronto. Agora, também lembrem que na hierarquia das operações, nos diz que a multiplicação e a divisão estão no mesmo nível, certo? E além disso, tem uma regrinha que quando temos multiplicações e divisões juntas, temos que fazer da esquerda para a direita, certo? Então vamos lá, vamos fazer a multiplicação, a divisão, e vamos divisão e A. Vamos colocar a divisão, colocar divisão e vamos colocar a divisão, multiplicação e a multiplicação, essa é fácil, né? 2 vezes 3.100 dá no total, 6.200, e isso vamos dividir por 5. Finalmente, então vamos fazer isso, vamos ver, da seguinte maneira, olha, para que fique muito mais fácil. Imaginem que eu não vou dividir por 5, que eu vou dividir por 10. Se eu dividir 6.200 por 10, então daria só 620, certo? Mas como eu estou dividindo por 5, então tem que dar o dobro de 620, que é 1.240.
Então eu já tenho que 6.200 dividido por 5, no total dá 1.240. Vocês concordam comigo nisso? E se não, então fazemos a divisão. Ok, vamos lá. Fazemos de qualquer jeito para que vocês possam perceber que, de fato, vamos chegar a 1.240. 1.240. Dividimos então 6.200 por 5, certo? Vamos lá. O 5 no 6... Bom, deixa eu mudar de cor. O 5... No 6 cabe. Um 5 vezes, um é 5 para 6, é um baixamos o 2. O 5 no 12 cabe. 2. Duas vezes. 5 são 10 para 12, é 2 baixamos o 0. O 5 no 20 cabe 4. 4 vezes 5 é 20, para 20 é 0. Baixamos o 0. O 5 no 0 não cabe, então colocamos que cabe. 0 vezes 5 é 0, para 0. 0. Como vocês podem perceber, a divisão deu de fato 1.240, que foi o que eu disse que ia dar, não é? Então, a resposta correta está onde? Está na alternativa B, não é? 1.240. Pronto, terminamos. É simples assim. Então já resolvemos nosso primeiro exercício. Bom, que é o número 65 aqui no guia. Ok, vamos lá então para o exercício 66, que diz... Juan decidió vender dulces y pan. Começar. Investiu 900 pesos. Qual terá sido sua venda se seu lucro foi de 10%? Então, o que temos que fazer primeiro é encontrar os 10%. Vou colocar aqui 10% de quem? Pois de 900. 10% de 900. Isso se calcula de uma forma muito simples. Simplesmente vamos multiplicar o número, que neste caso é 900 por 0,1. E bom, se eu multiplicar por 0,1, basta mover uma casa decimal para cá. Bom, colocar a vírgula e movê-la para a esquerda, de modo que 900 vezes 0,1 é igual a 90, certo? Nem vou fazer a operação porque está bem simples, certo? Então, esses 90 são o que ele obteve de lucro. Estamos de acordo porque está dizendo que obteve 10% de lucro. De quê? Daquele investimento, certo? Então, se já sabemos que ele teve um lucro de 90 pesos agora, a pergunta é: de quanto foi a venda dele? Ah, é muito simples. A venda dele foi de 900 pesos mais o que ele obteve de lucro. São 90 pesos, certo? Então 900 mais 90 fica no total 990, pronto. Então, o resultado do exercício número 66, nesse caso, é 990, marcamos aí a alternativa. E pronto, simples, né? Vamos continuar. Olhem, antes, aqui, muitas pessoas acabam se confundindo porque dizem que a resposta correta é 1000. Então eu convido vocês a fazerem a seguinte reflexão. Coloquem aqui embaixo nos comentários por que a resposta não pode ser 1000. Também é importante que vocês reflitam um pouco sobre por que não podem ser as outras respostas. Bom, por que não podem ser as outras respostas? Ok, vamos lá, vamos avançar. Exercício 67. Uma piscina se enche em 10 horas e se esvazia em 6 horas. Se ela for enchida durante 8 horas e depois esvaziada durante 1 hora, indique qual porcentagem da piscina está cheia. Olha, eu realmente considero que esse exercício é o mais difícil dos que aparecem nessa prova, mas na verdade ele pode ser resolvido de uma forma bem simples. Vejam, enquanto eu faço o desenho da piscina, vou comentando para vocês que esse exercício eu compartilhei nas minhas redes sociais e percebi que a maioria das pessoas estava respondendo com frações. E dá para fazer assim, mas na verdade eu acho que fica um pouco difícil quando usamos só frações. E sinceramente, não fica tão claro quando fazemos desse jeito. Então eu vou propor para vocês fazerem da seguinte forma. Prestem atenção, eu vou inventar assim, literalmente, eu vou inventar a capacidade, porque eu não tenho, né? A capacidade da piscina, sim, é uma piscina, né? Então eu vou inventar essa capacidade. Vou colocar qualquer número, mas esse número, bom, deve ser um que me ajude a fazer os cálculos de forma bonita. Ok, por exemplo, vou colocar 120 litros, essa é a capacidade da piscina que eu estou inventando, ok? Esse número eu estou pegando. Bom, eu estou escolhendo, porque 120 pode ser dividido por 10. Bom, é divisível por 10. E 120 também é divisível por 6.
Assim como peguei o 120, poderia ter escolhido o 60. Ok? Realmente não é relevante qual número eu escolha, porque no final das contas, de qualquer forma, isso só vai servir como uma base de cálculo. Vocês já vão ver, olhem, vou continuar com a explicação e daqui a pouco vocês vão entender por que estou fazendo desse jeito. Continuando agora, como está dizendo que enche em 10 horas, então eu posso calcular, já que eu tenho a capacidade, eu posso calcular o fluxo de enchimento, certo? Vou chamar de φ para dizer fluxo de entrada, ok? Então vamos lá, calculamos o fluxo de enchimento. Como a gente calcularia isso? Bem, simplesmente dividindo a capacidade total da minha piscina, que eu sei que, do jeito que coloquei, era uma piscina bem pequena, de 120 litros. Pelo tempo que leva para encher, que aqui diz que são 10 horas, então, vamos lá, fazemos a divisão. Se eu faço 120 litros dividido por 10 horas, então dá no total 12. 12 o quê? Litros por hora. Ou seja, eu estou dizendo que o fluxo de enchimento, assim, com as características que eu estou inventando aqui, é de 12 litros por hora. Esse é o fluxo de enchimento, 12 litros por hora. Agora, vamos calcular o fluxo de esvaziamento. Deixa eu colocar aqui um Fs. Então, vamos lá, calculamos o fluxo de saída. Como faríamos isso? Bom, novamente, como faríamos? Vemos que para esvaziar leva 6 horas. Então, esses 120 litros, que é a capacidade total dessa piscina, eu vou dividir agora por quanto? Bem, pelas 6 horas que leva para esvaziar, então ficaria assim. Dessa forma, fazemos a operação 120 dividido por 6, que dá 20, certo? 20 o quê? Litros por hora. Vamos ver, até agora é isso que temos, certo? Já sabemos que para encher, o fluxo vai ser de 12 litros por hora e para esvaziar, o fluxo é de 20 litros por hora. Estamos indo bem, certo? Ótimo, vamos seguir. Depois, diz assim, se encher durante 8 horas. Então agora vamos calcular quantos litros vai ter nossa piscina depois de 8 horas. Porque diz, se encher durante 8 horas... Mas nós já temos um fluxo, certo? Então vamos fazer o cálculo. Então, fico com 8 horas e vou multiplicar isso pelo fluxo de enchimento, porque diz que está enchendo durante 8 horas. Então, nesse caso, vou multiplicar por 12 litros para cada hora. Como vocês podem perceber, as horas se cancelam, então a gente tira elas e só fica 8 vezes 12. Fazendo a operação, 8 vezes 2 são 16, vai um 8 vezes um 8 mais 1, que foi, dá 9. Então, no total, fica 96 o quê? Litros. Isso quer dizer que a piscina encheu 96 litros. Bom, até 96 litros depois de 8 horas, certo? Mas diz que depois vai esvaziar. Por quanto tempo? Vai esvaziar durante 1 hora. Então, o que eu tenho que fazer é multiplicar por 1 hora. Por quem? Pelo fluxo de esvaziamento, que já combinamos que era de 20 litros por hora. 20 litros para cada hora. Beleza, ficaria. 1 vezes 20, 20 é igual a 20, cancelamos as horas com as horas. E o resultado vai estar em litros. Ou seja, isso quer dizer que como em 8 horas está enchendo até 96 litros, ou melhor, está alcançando 96 litros. Minha piscina, e em 1 hora de esvaziamento, está esvaziando 20 litros. Então, se eu quero saber quanta água tem na piscina, é só fazer a subtração, né? Ou seja, fazemos 96 menos 20 e 96 menos 20, que é igual a 76. 76 litros é a quantidade de água que vai ter na piscina quando o quê? Quando ela for enchida por 8 horas e depois esvaziada por 1 hora, vão ficar 76 litros lá dentro. Mas agora lembrem que nós tínhamos uma base de cálculo no início. Eu, no início, tinha dito que essa piscina tinha uma capacidade total de 120 litros, mas quando isso acontece, ficam apenas 76. Então, se eu quero calcular a porcentagem da piscina que está cheia, eu simplesmente tenho que ver o 76, que porcentagem é de 120. Vocês estão acompanhando? O que devo fazer no final? É simples. Simplesmente, vamos pegar os 76 e dividir por 120, e isso vamos multiplicar por 100 para poder calcular a porcentagem.
Aqui, como vocês podem perceber, o zero pode ser eliminado com o zero e só isso. Fica 76. 76 vezes 10 daria 760. E isso vai ser dividido por 12. Pronto? Então vamos fazer essa divisão. Deixa eu fazer aqui. Ok, vamos dividir 760 por 12. Vamos lá. Dividindo, vamos ver, 12 em 76. Cabe 6 vezes, certo? 7 já não dá não, não dá. 6. 6 vezes 2 são 12, vai 1. 6 vezes 1. 6 e 1 que foi, dá 7. Fazemos a subtração. Aqui fica 6 menos 2 que dá 4 e 7 menos 7 é 0. Abaixamos o próximo 0. 12 em 40 cabe. 3 vezes. 3 vezes 12 são 36, para 40 faltam 4. Abaixamos outro 0 e colocamos uma vírgula. E pronto, aqui já vai se tornar periódico, né? 12 em 40 cabe. 3 vezes 12 são 36 para 40, faltam 4. E bom, isso vai continuar. Então, já tem o quê? O resultado de dividir 760 por 12 é 63,3. E nesse caso, agora sim, isso estará em porcentagem. Pronto, o resultado será então 63,3%. Portanto, a resposta correta é a que está na alternativa DC. Como vocês fizeram? Eu realmente gostaria de ler vocês para poder ver se a solução que vocês estão propondo é mais criativa do que o que acabei de fazer aqui. Evidentemente, pode haver muitos caminhos diferentes para resolver este exercício que, na minha opinião, insisto, é o mais difícil que aparece neste guia. Bom, desculpa. Então vamos avançar, vamos para o exercício 68. Determine a área de uma caixa sem tampa com base quadrada, lado X, e uma altura de 6 centímetros. Aqui algo importante, antes de começar a solução do exercício, é que está me pedindo a área de uma caixa sem tampa. Atenção, porque muitas vezes, assim que vem um prisma, já querem calcular o volume, mas não está pedindo isso, está pedindo a área da caixa sem tampa. Também é importante ressaltar que não tem tampa, então, portanto, eu teria que calcular a área das 5 faces e somá-las. Por que eu digo que das 5 faces? Porque não tem tampa. Ao não ter tampa, então é só isso. Temos uma, 2, aqui tem outra 3, aqui tem outra 4, e a de baixo são 5 faces no total. Vocês também vão concordar comigo que a área da face que está aqui na frente, essa que estou apontando aqui, é exatamente a mesma que a área das outras faces laterais, certo? Por quê? Bem, porque todas elas têm como base x e têm como altura 6. Vejam, esta também tem como base x e também como altura 6. E bom, isso também acontece com a que está aqui atrás e também com a que está do lado esquerdo. Portanto, se eu quiser encontrar a área total, bem, eu teria que somá-la. 4 vezes Face, eu área, a face frontal mais... Bem, eu tenho a área da face de baixo, então é embaixo. Estamos de acordo com isso? Perfeito. Então vamos lá, vamos calcular. Colocamos então 4 vezes a área da face frontal. E essa mede x por 6, ou seja, mede 6. Faces que, x, certo, elevada, certo? A isso, vamos somar a área da face que está embaixo, embaixo por baixo, pela face que está embaixo, que calcular embaixo, pois embaixo é simplesmente x por x. Certo que é x ao quadrado. Então vamos colocar aqui x ao quadrado. Pronto, fazemos as operações e simplificamos, se for possível. 4 vezes 6 são 24, que coisa x. E simplesmente somamos x ao quadrado. Pronto! A área total desta caixa sem tampa, então, tem que ser 24, x mais x ao quadrado. E como vocês podem perceber, isso está aqui na alternativa B, certo? 24x mais x ao quadrado. Pronto, terminamos, foi simples, não é? Vamos ver de uma vez qual seria o volume, mesmo que não esteja pedindo o volume da caixa. Qual seria? Pois lembrem-se que isso se calcula multiplicando a área da base pela altura, certo? A área da base seria x vezes x, que é x ao quadrado. E isso se multiplica pela altura, que é 6. Simplificando um pouco e organizando, isso fica 6x ao quadrado. Vejam que 6x ao quadrado é o volume, não é a área total da caixa sem tampa, certo?
E além disso, vejam também que 6x ao quadrado aparece nas opções de resposta. Então tomem muito cuidado, porque se vocês tivessem, se calcula o volume, se calcula caixa, o volume, caixa, e assim se calcula, calcula o volume, calcula a caixa, alternativa A. E vocês teriam pensado que estava certo, quando na verdade não estavam pedindo para calcular isso? Então, muita atenção, por favor, isso está errado, isso não, isso está certo, certo? Pronto, vamos avançar para o exercício 69. Em um clube, o custo da anuidade é de 900 pesos e o acesso à academia 30 pesos por hora. Se Pedro dispõe de 1.500 para se inscrever e gastar no clube durante um ano, quantas horas ele poderá se exercitar? Poderia, desculpe, se exercitar na academia? Vamos lá, então vamos fazer as operações. A primeira coisa que temos que fazer é que dos 1.500 temos que subtrair o quê? O valor da anuidade, certo? Que é de 900, bom, essa subtração é bem simples, né? 1.500 menos 900 sobra 600. Esse 600 é o que sobra para ele poder pagar o acesso à academia, né? Porque lembra que ele acabou de pagar a anuidade, agora só restam 600. Então, como ele está pagando 30 pesos por cada hora, ele teria que dividir os 600 por quanto? Pelo valor que cobram por cada hora, né? Que são 30 pesos por cada hora. Fazemos essa divisão aqui. Como vocês podem ver, podemos cancelar. Desculpa, um zero com um zero e sobra só 60 dividido por 3, que dá 20 pronto. A resposta, então, é que só dá para 20 aulas. Ou melhor, não são aulas, são horas, né? Porque eram, horas. Vejam que é só isso mesmo. Então ele pode pagar 20 horas de academia, mas a matrícula foi muito cara. Se fosse ele, eu buscaria outra academia, pois essa está cara demais. Vamos lá, então, pronto. A resposta correta é a que está na alternativa A. Simples, né? Vamos lá. Então vamos continuar. Vamos para a questão 70, diz assim. Se eu não consegui um quadrado, por isso que não consegui pagar. Isso é não, isso não, que eu consegui, que não consegui, porque não consegui pagar aquilo que consegui, que eu consegui. Por isso, esse quadrado, vamos ver. Vou resolver isso por dois caminhos totalmente diferentes. O primeiro eu considero que seria o que quase todo mundo faria, mas o segundo vai ser um caminho bastante bonito, então, por favor, prestem muita atenção. Já temos o quadrado e agora vamos. Faria o que faria o, mas o segundo, que é o que mede 2x5, que seria tudo. Faria que o segundo, que quase todo mundo faria, que ele faria, que segundo ele. Pronto? Agora, como é um quadrado, estão me perguntando mas o segundo que seria o que quase todo mundo faria, que quase todo mundo faria, mas o todo, mas quase todo mundo faria, mas que quase todo mundo, que mundo, mas tudo, mas o segundo seria tudo que todo mundo faria, mas o segundo seria o que todo mundo faria, mas o segundo todo mundo faria, mas o segundo o quê? E elevando ao quadrado, certo? Então eu vou fazer isso, vou colocar o lado que é 2x mais 5 e vamos elevar ao quadrado. Olha, isso seria o mesmo que colocar 2x mais 5 vezes 2x mais 5, certo? Mas eu considero que assim é mais simples, já que aqui temos um binômio ao quadrado, e lembrem-se que um binômio ao quadrado é um produto notável. Vou passar para vocês a fórmula do binômio ao quadrado. Se nós temos a mais b e elevamos ao quadrado, o que temos que fazer é colocar primeiro a ao quadrado. Depois colocamos 2 vezes a vezes b, e finalmente vamos colocar mais b ao quadrado. Então vamos seguir essa formulinha para poder encontrar quanto teremos ao desenvolver esse binômio ao quadrado. Temos então que a é igual a a, diz a fórmula. Primeiro vamos elevar o primeiro termo ao quadrado. Então vou colocar o 2x e vou elevar ao quadrado, depois vamos colocar mais 2 vezes a vezes b, ou seja, 2 vezes o primeiro termo, que era 2x, e vezes o segundo termo, que é 5. Estamos indo bem até aqui, certo? Depois é mais b ao quadrado, ou seja, mais o segundo termo ao quadrado. Então, nesse caso, ficaria mais 5 ao quadrado. E aqui, simplesmente teríamos que simplificar um pouco, né? Então, fica que a área é igual a 2 ao quadrado, que é 4x ao quadrado. Colocamos mais 2 vezes 2x, e 4x vezes 5, são 20x, certo? E depois, isso é mais 5 ao quadrado, que é 25. Pronto, já temos a expressão algébrica que representa a área do nosso quadrado.
4x ao quadrado mais 20x mais 25, que é a que está aqui na alternativa C, certo? Aham, seria este que está aqui. Mas olha, eu prometi que ia explicar de duas formas diferentes. Esta era a mais clássica. Acho que é só desenvolver o binômio ao quadrado, mas a outra forma bem elegante. Olhem, vou dizer, por exemplo, que daqui até aqui mede 2x esse pedacinho, ok. E que daqui até aqui mede 5, beleza? Agora vou fazer algo muito parecido. Vou dizer que daqui até aqui mede 5 e que daqui até aqui mede 2x. Vamos ver, aqui eu tenho que isso mede 2x mais 5, tudo bem, né? E também isso mede 2x mais 5, continua certo, não é? Agora, permitam-me traçar uma linha. Então a gente traça assim e traçamos outra linha para cá. Para que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou encontrar as áreas de cada uma dessas 4 regiões e no final vou somá-las. Vamos lá, pensem qual é a área dessa região, pois se aqui mede 5 e aqui mede 5, então a área dessa região é 25, certo? Agora, qual é a área dessa região? Pois se isso mede 5, então isso também mede 5. Agora, se isso mede 12, 2x, perdão, então ficaria 5 vezes 2x e 5 vezes 2x, que é igual a 10x. Agora vamos ver com essa região. Aqui temos que isso mede 2x e que de altura mede 5, não é isso mesmo? Portanto, essa região tem uma área de 2x vezes 5 e 2x vezes 5, é 10x. Estamos indo bem até aqui, certo? Finalmente, qual é a área? A área dessa região, pois sua base mede 2x, então isso mede 2x, e sua altura mede também 2x. Portanto, a área dessa região é 2x vezes 2x, que é igual a 4x ao quadrado. Agora vamos simplesmente somar a área total, pois teria que ser 4x quadrado. Deixa eu colocar aqui. Depois temos mais 10x no total, fica 20x e mais. E aqui temos um 25 pronto. Como vocês podem perceber, estamos chegando exatamente à mesma resposta. Vejam, não sei para vocês qual é mais fácil. Na verdade, eu gosto bastante desse aqui porque é muito visual, né? Ou seja, podemos ir vendo os números, esse aqui realmente depende de vocês lembrarem como se desenvolve um binômio ao quadrado. E aqui, na verdade, não precisamos de muita coisa. Então anotem isso de qualquer forma, porque com certeza isso pode ser útil para vocês ou pode ajudar em uma situação difícil. Vamos lá, então vamos para o 71 que diz: 3 integrantes de uma família contribuem anualmente com 102 mil pesos para as despesas familiares. Se as idades deles são 2, 22 e 26 anos e a contribuição individual é diretamente proporcional à idade, determine quanto cada um contribui. Percebam que este exercício pode ser resolvido em questão de segundos, sem necessidade de fazer nenhum cálculo, simplesmente olhando as respostas. Veja, se está dizendo que vão contribuir de maneira proporcional à idade, isso quer dizer que quem tem 20 vai contribuir menos e quem tem 26 vai contribuir mais. Estamos de acordo, porque se supõe que é proporcional à idade que eles têm. Agora vamos revisar as respostas. Diz: o de 20 anos contribui com 30 mil bom, ainda não temos nenhuma referência, vamos continuar. O de 22 anos contribui com 39 mil. Ok. Mas depois diz que o de 26 anos contribui com 33 mil. Isso não poderia ser, vocês concordam? Por que não? Porque o de 26 não pode contribuir com menos do que o de 22, porque aqui diz que o de 22 contribui com 39 mil. Então isso não é resposta, certo? Eles teriam que estar em ordem, não é? Ou seja, os números teriam que ser dados em ordem. O de 20 contribui menos, depois o próximo é o de 22, e finalmente o que mais contribui é o de 26, certo? Porque tem que ser proporcional à idade. Vamos ver, o B diz, o de 20 contribui com 33 mil. Ok, depois o que tem 22 contribui com 30 mil. Já não, porque vejam que 33 mil é maior que 30 mil, então também não é a resposta. Vamos ver a alternativa. O de 20 anos contribui com 30 mil, o de 22 contribui com 33 mil e o de 26 contribui com 39 mil. Esse sim pode ser, então por enquanto vou marcar como certo, porque ainda vou revisar. O último diz:
o de 20 anos contribui com 39 mil, o de 22 contribui com 33 mil. Não pode ser que o de 20 contribua mais do que o de 22, né? E ainda diz que o de 26 contribui só com 30 mil, mas na verdade não é assim. Então, a única que pode ser solução, desculpa, é a alternativa C. Terminamos. Mas olha, vocês estão aqui também para aprender diferentes métodos, né? Diferentes técnicas para poder. O de 26 eu posso 1000 e o de 26 contribui. Veja, o de 22 contribui 1000. Já não. Nesse caso, vocês precisam sim ter um método, um processo para poder chegar à solução. Então eu vou explicar para vocês. Olhem, a primeira coisa que vou fazer é somar os 20 anos mais os 22 anos e mais os 26 anos. Vou fazer isso para saber em quantas partes totais vou dividir os 102 mil. Então vamos lá, fazemos a soma, aqui fica 8 e aqui fica 6. Então no total, ou seja, somando esses três números, tenho 68 anos, então vamos ver quanto é que contribui para cada ano de vida que tem, certo? Então vamos lá, fazemos a divisão, vamos dividir então 102 mil, por quanto? Por 68. Lembrem-se que as operações vocês têm que fazer à mão, então eu também vou fazer tudo à mão aqui. Vamos lá, 68 em 102 cabe apenas uma vez. 1 vezes 68 são. 68 fazemos a subtração, esse vira 12, menos 8 dá 4 vira, 9 menos 6 dá 3. Baixamos outro zero aqui, cabe, acho que umas 4 vezes, né? Ou será que cabe 5? Vamos ver se cabe. 5 vezes 8 são 40, vai. 4. 5 vezes 6 são 34. 3. 4, olha, exatamente. 5 fazemos a subtração. 340 menos 340 é 0. Baixamos o zero. Bom, aqui eu já vou completar só com zeros, né? Nem demora mais, porque agora é só zero. Então, no total ficou 1.500. Esses 1.500, não se esqueçam, são o resultado de dividir 102 mil por 68. O que isso quer dizer? Que para cada ano de vida que vocês têm, estão contribuindo com 1.500 pesos. Portanto, se eu quiser saber quanto contribui quem tem 20 anos, então vou multiplicar 20 pelo valor que deve ser contribuído. Para cada ano de vida, que são 1.500 pesos. Fazemos a multiplicação por 15 dá 30 e temos 12 e 3, 12 e 30, ou seja, 20 vezes 1.500. Fica 30 mil, certo? Bom, 30 mil é o que o irmão, que tem 20 anos, tem que contribuir. E vejam se isso está certo, está dizendo aqui nas respostas. Agora, como tem um que tem 22 anos, aqui vai ser bem simples, né? Para saber quanto vai contribuir o que tem 22 anos, eu poderia multiplicar 22 por 1.500 ou simplesmente pegar esses 30 mil. Quanto eu somei? Somei 3 mil, certo? Bom, eu disse 3 mil assim, com 3 dedos a gente soma. 3 mil por quê? 3 mil porque já sabemos que ele contribui com 1.500 para cada ano que tem. Então, se ele tem 22 anos, isso quer dizer que ele tem que contribuir com 3 mil a mais do que aquele que tem 20, certo? Então aqui ficaria 30 mil mais, 3 mil e 30 mil mais. 3 mil, então no total fica 33 mil. E veja se está ficando, perdão, aqui está, certo? Veja, o de 22 anos diz que contribui com 33 mil. Bom, poderíamos continuar assim também para poder calcular o de 26 anos, ou poderíamos multiplicar os 26 por 1.500. Com certeza não vou fazer agora, mas com certeza essa operação, se vai me dar 39 mil se quiserem, façam vocês com calma para verem que de fato tem que dar 39 mil, pronto, perfeito. Então vamos avançar. Além disso, também outra coisa, 1000, e que o outro contribui com 33 mil, então você pode ver quanto falta para fechar o valor. No total, 102 mil, ou seja, entre 30 mil mais 33 mil mais o que faltar, tem que dar 102 mil. Vou fazer isso, ok? Em vez de calcular com multiplicação, vou fazer desse jeito para vocês verem que também vai dar certo. Então vamos lá, vamos fazer, vou multiplicar, desculpa, vou somar só o 33 e o 30, ok, vamos lá, fazemos a soma. 33 mais 30, que dá 63,
Agora, do 102 eu vou subtrair 63, ok? Para quê? Para ver quanto falta, certo? Esse vira 12 menos 3 que dá 9, esse vira 9. Bom, tudo isso vira 9 menos 6, que dá 3. Como vocês podem ver, está dando 39, ou seja, isso quer dizer que quem tem 26 anos tem que contribuir com 39 mil, certo? Perfeito, então vamos continuar. Exercício número 72. Se o custo de 1 quilo de carne em 2010 foi de 120 e em 2015 o aumento no preço foi de 250%, qual é o preço de 1 quilo de carne em 2015? Vamos lá. A primeira coisa que vamos fazer é calcular 250% de 120, certo? Então vamos colocar aqui 250% de 120. Para poder calcular 250% de 120, basta colocar o 120. E vamos multiplicar isso por 250 e depois tudo isso dividido por 100, certo? Vamos lá, fazemos essa operação como vocês podem perceber. Dado que temos que esse número termina em 0, e esse também termina em 0, e que esse termina em 0, e que aqui temos outro 0. Então, a operação ficaria simplesmente 12 vezes 25, certo? Permita-me continuar por aqui. 12 vezes 25, vamos fazer essa operação. Vou fazê-la deste lado. 2 vezes 5 são 10. Vai um 5 vezes um 5 e mais. 1 que foi 6. 2 vezes 2 são 4. E 2 vezes 1 são. 2 está ficando. Então, dessa forma, fazemos a soma. Isso dá 0. Isso dá 0, 1 e aqui fica 3. Certo? Então, 12 vezes 25 são 300. Deixe-me colocar logo o símbolo de pesos também. Pronto? Vamos ver. Aqui, é importante refletir que ainda não encontramos a solução. É que, na verdade, o guia tem um pequeno erro. E é que diz que a resposta correta é a alternativa C, ou seja, que são 300, mas na verdade isso está incorreto, já que a resposta não é 300. Devido a isso, 0 que resulta em 0, 0, El incremento al precio 0. E isso 0, e isso dá 0. E isso dá 0, e isso dá. O que eu teria que fazer? É que aos 120 que custava, eu tenho que somar esse aumento ao preço, que foi de 300 pesos. Então vamos colocar 120 mais 300. E agora sim, 120 mais 300 fica 420, certo? A resposta correta então é 420. Portanto, vamos marcar a alternativa certa. Agora vamos para o exercício número 73. Qual é o espaço amostral do processo aleatório de lançar duas moedas para o alto? Se C é cara e R é coroa, veja, o espaço amostral é todo esse conjunto de possibilidades. Como eu disse, do que pode sair para mim, vou dizer assim, em termos simples, do que pode sair para mim. Quando eu lanço as moedas, ou seja, quando eu lanço uma moeda e depois lanço outra, pode ser que as duas caiam em cara, certo? Vejam, esta é a moeda 1 e esta é a moeda 2. Ou seja, pode ser que a primeira caia cara e que a segunda caia cara. Ou seja, pode ser cara, cara. Ou pode acontecer que a primeira caia cara e que a segunda caia coroa, que está representada com um R. Ou seja, pode ser C, R, ou pode ser o contrário. Pode ser que a primeira caia R, ou seja, caia coroa, e que a segunda caia cara. Ou pode ser que as duas caiam coroa, nesse caso, com A. Então, pode ser que seja RR, e só isso, certo? Ou seja, pode ser que caia cara a cara, cara coroa, coroa cara ou coroa coroa. Então, temos esses 4 elementos no espaço amostral, portanto, a resposta correta. Qual seria? Pois é a que está na alternativa B, certo? Vejam, exatamente como está dizendo, CC, CK, KC e KK. Exatamente como está dizendo, temos 3 segmentos de medidas. A mede 9, B mede 7 e C mede 12. As condições que essas medidas devem cumprir para formar um triângulo são as seguintes. Vamos ver. Eu considero que esse problema está muito mal formulado, porque realmente não era necessário terem nos dado as medidas.
Veja, ele está dizendo que você tem 3 segmentos. Então vamos supor que aqui temos o segmento que ele chama de A. Mas aqui o problema é que já estão me dizendo quanto mede o A. Depois estão dizendo que o B mede 7, ou melhor, que o segmento B mede 7. Então vamos colocar B7. Ele está me dando um segmento mais longo. Aqui não parece tão longo, mas vou exagerar para que fique parecido e vocês entendam o ponto que quero mostrar. Temos este que mede só 7, que se chama B. E temos um mais longo que se chama C, e que mede 12. Deixa eu fazer direito, então, mais ou menos assim, certo? Então, este se chama C e mede 12. Ok, bom, o problema está me perguntando sobre as condições que devem ser cumpridas. Para que se possa formar um triângulo, vamos ver qual é a condição, pois sempre, quando eu vou formar um triângulo, sempre existem condições. A soma de 2 lados tem que ser maior que o outro lado, sempre, necessariamente. Veja, se eu somo este lado com este outro lado, independentemente das medidas que estão me dando aqui, na verdade não importa quais sejam as medidas que estão me dando. As condições que devem ser cumpridas são as seguintes. Devem ser cumpridas as seguintes que devem ser cumpridas. E devem ser cumpridas as seguintes. Cumprir as seguintes que devem ser cumpridas. Devem ser cumpridas as seguintes. Se eu pegar o cumprir, as que são as seguintes. Cumprir as devem. Essas têm que me dar. Maior que este outro lado. Vejam, 7 mais 12 são 19 e 19 é maior que 9. E a mesma coisa. Se eu pegar esses 2 lados, então a soma desses 2 lados é maior que o outro lado que falta. Então, sempre vai acontecer que a soma de 2 lados, quaisquer em um triângulo, vai ser maior que o outro lado. Sempre vai acontecer. Portanto, vamos procurar. Estão vendo? No item A diz A mais B maior que C. Ok, isso é verdade, né? A soma de 2 tem que ser maior que o outro. Aí o item, desculpa, aqui mesmo diz A mais C menor que B. Não pode ser, ou seja, não pode ser que a soma de 2 lados seja menor que o outro lado. Por que razão não pode ser? Ou seja, não só para essas medidas, mas para qualquer triângulo. Por que não pode ser? Porque pensem bem o que aconteceria. Se eu tenho, por exemplo, um pedacinho ou um palito que mede isso e tenho outro palito que mede isso, então vou colocá-los assim, ok? Quero formar um triângulo com esses dois. Poderia dobrá-los, certo? Mas agora pensem que o outro palito que eu tenho mede daqui até aqui. Eu pergunto para vocês, eu poderia formar um triângulo com esses 3 lados ou com esses 3 palitos? Pois não posso. Por quê? Porque eles não chegam. Ou seja, este aqui, vejam, eu poderia colocar talvez até aqui. E este que é verde, eu poderia colocar por aqui. Mas então, não dá para fechar até aqui? Portanto, se eu tenho que a soma de 2 lados é menor que o outro lado, então não vai se formar o triângulo, certo? Na verdade, eu tenho um vídeo onde eu literalmente pego os palitinhos e mostro esse teorema para vocês. Vou deixar para vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo, para que vocês possam ver em detalhes, porque é toda uma análise que a gente tem que fazer sobre isso, por enquanto. Con que ustedes se acuerden que siempre A soma dos 2 lados que você estiver pegando do triângulo tem que ser necessariamente maior que o outro lado. Desculpa, que você não está pegando, isso sempre tem que acontecer. Então isso não é verdade, não pode ser que a soma seja menor. Então, já vimos que a alternativa A não é. Agora, a alternativa B diz A mais B maior que C, ok. A mais C maior que B, ok. E B mais C maior que A, ok. Então, esse aqui está correto, certo? E bom, nem precisa olhar a alternativa C, porque quero que vejam que aqui diz A mais B menor que C. Óbvio que não. A mais B menor que C? Claro que não. Então, bom, o resto nem precisa. Para que a gente vai ver? A resposta correta, então, é a alternativa B. Pronto, terminamos. Vamos para o próximo exercício. O 75 diz o seguinte. O diâmetro da roda de uma bicicleta é de 63 centímetros. Indique a distância que a roda percorre em uma volta completa. Use 3,14 para π. Vamos lá, vamos começar a roda. Vamos ver se fica bom. Bom, pode ser um pouquinho maior, por exemplo, assim, ok? E me permitam desenhar o diâmetro mais ou menos por aqui, e vou colocar que isso mede 63 centímetros. Ok? Já temos os dados, nós queremos saber quanto é que percorre. Quando essa roda dá uma volta completa, vamos ver, quando isso aqui dá uma volta completa, vocês vão concordar comigo que
este puntito que estoy poniendo Ponto? Roda, 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 a roda, a roda, a roda da roda, a roda da. A roda da roda, roda. Quando chegarmos à posição original, vai ver que a distância que tem, a distância que tem, é uma volta completa, certo? Então, como eu faço para saber tudo o que esse pontinho percorreu? Porque esse pontinho está se movendo pelo contorno do círculo, certo? Então, tudo o que eu preciso fazer é calcular o perímetro dessa circunferência. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Lembrem-se que o perímetro de uma circunferência é calculado simplesmente multiplicando πi pelo diâmetro. Ou também poderíamos fazer 2 vezes πi vezes o raio. Eu vou fazer πi vezes o diâmetro, já que já estão me dando a medida do diâmetro, e aí simplesmente vamos fazer a multiplicação de πi pelo diâmetro. Permita-me colocar aqui, então colocamos o πi, que estão me dizendo para considerar como 3,14. E isso vamos multiplicar pelo diâmetro, que me dizem que é de 63 centímetros. Vamos fazer a multiplicação rapidamente. 3 vezes 4 são 12, vai 1. 3 vezes 1, 3. E 1 que foi 4. 3 vezes 3, 9. Agora com 6, 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 1, 6 e 2 que foi 8. 6 vezes 3, 18. Agora somamos. Fica 2, 8, 17. Vai 1, 9 e 1. E temos 2 decimais. Então colocamos eles de volta. Bom, nesse caso está ficando então que ao multiplicar πi pelo diâmetro, obtemos 197,82. E isso onde está aqui, certo? Na alternativa B, 197,82. Pronto, terminamos. Simples, né? Perfeito! Então vamos para o exercício número 76. E por último, indique a área da parte sombreada da figura a seguir. Na verdade, aqui tem informação demais que não precisamos para nada, por exemplo. Bom, não precisa. Sombreada, sombreada, da sombreada, sombreada, da sombreada, 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 da sombreada, parte sombreada, da sombreada, da sombreada, da parte sombreada. O cálculo é tudo. Tudo o que a multiplicação do diâmetro temos. É isso. Precisamos para fazer a multiplicação de πi pelo diâmetro e o diâmetro. Outra aqui. Aqui. Informação da zona que está sombreada. Então, vamos ver a altura do triângulo, de quanto é a sombreada. Da sombreada, sombreada. Se a multiplicação do diâmetro é, temos a parte sombreada, 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 sombreada da parte da parte sombreada, 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 sombreada. E veja, parte sombreada, sombreada da parte, sombreada, da sombreada, da sombreada da parte, sombreada, a sombreada da parte, sombreada, sombreada, a sombreada, sombreada, a parte sombreada, a sombreada da parte. Vendo que isso é um retângulo, insisto. Ou seja, essas duas linhas são paralelas. Então isso significa que daqui até aqui, quanto mede, então, 2 centímetros, certo? Vejam, porque tudo isso mede 10 e isso mede 8. Então a resposta ficaria simplesmente que a área da região sombreada, deixa eu colocar aqui, tem que ser a área do triângulo e a área do triângulo. Se calcula multiplicando a base, que é 2 pela altura do triângulo, e divide por 2. Como 2 dividido por 2 dá 1, eu posso eliminar os números 2, certo? Então só me resta 6. Neste caso, as unidades são centímetros quadrados. Pronto, a área da região sombreada, ou seja, a área do triângulo, é 6 centímetros quadrados. Então selecionamos a alternativa B e pronto, terminamos. E bem, isso foi tudo por hoje. Se vocês gostaram deste vídeo, por favor, inscrevam-se no canal. Peço também que compartilhem este vídeo com quem for prestar o exame de ingresso para o ensino médio. É realmente importante que esse tipo de conteúdo seja divulgado, porque assim, pouco a pouco, vamos criando um país com pessoas mais cultas. Nos vemos na próxima, se cuidem e comportem-se. Tchau!